Hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Como Falar para o seu filho ouvir. Você já percebeu se o seu filho não está virando um fofoqueiro? Já parou para pensar que este hábito pode estar sendo aprendido dentro de casa? Que o primeiro outro que o fofoqueiro fala é exatamente a respeito dos seus pais? Muito mais importante do que explicar determinados comportamentos para a criança é tentar verificar se a gente não está exemplificando-os. Se você tiver interesse nesse assunto e quer evitar que o seu filho cresça um fofoqueiro, fique aqui um pouquinho mais comigo. Crianças são reflexo dos modelos dos pais. E você já deve ter ouvido aquela frase que quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando muito mais de si mesmo do que do Paulo. E nesse caso, quando a criança está se tornando uma fofoqueira, ela está falando muito mais dos modelos que elas têm dentro de casa do que sobre si mesmo. E com o passar do tempo, o fofoqueiro vai mostrando seus traços de caráter e personalidade e vai virando um hábito fazer fofoca. Até porque muitas vezes ele tem plateia dentro de casa e acaba sendo reforçado por trazer notícias do amiguinho, gente, o que é pior, às vezes do próprio irmão. Nós pais podemos estar sendo modelos de fofoqueiros quando a gente chega em casa e começa a desenvolver o hábito de falar do outro ao invés de falar com o outro. Normalmente os pais chegam e falam mal de um colega de trabalho, ou falam mal da própria vovó, ou falam mal da própria titia. A mulher também, a mamãe, acaba comentando sobre a vida do vizinho. E vocês sabem o que a criança aprende? Ela acaba aprendendo, gente, por incrível que pareça, que falar mal dos outros, comentar da vida dos outros, resolve o problema. Porque parece que o papai e a mamãe todo dia parece que tentam resolver o problema falando da vida do outro. Nesse caso, é muito importante ensinar a criança como resolver um problema. Por exemplo, de repente o irmãozinho deixou a roupa jogada no quarto. Não se preocupe, diga a ele, você não precisa me contar. Cuide da sua vida, porque eu vou ver que a roupa está jogada no chão. Ah, mas ele não desligou a televisão. Não precisa me contar, porque o papai e a mamãe têm olhos e eles vão perceber. Nesse momento é fundamental que você ajude a criança a desenvolver a empatia e a se colocar no lugar do outro. Perguntando a ela, você gostaria que o seu irmãozinho, que a sua irmãzinha dedurassem você? Cada um tem que tomar conta da sua vida. Nesse momento você está cortando a raiz da fofoca. No exemplo anterior, muitas vezes a criança também pode estar querendo mostrar aos pais que ela já assimilou, que ela já aprendeu as regras de convivência. Ela está querendo lhe dizer que ela sabe que é errado jogar a toalha no chão, que é errado deixar a televisão ligada. E você pode agradecê-la também. Que bom, meu filho, que bom, minha filha, que você já está sabendo o que é o certo e o que é errado. Mas seu irmão, sua irmãzinha, eles também vão aprender. E essa parte da responsabilidade da educação é nossa. Você não é o papai, você não é a mamãe do seu irmão. Nesse momento, você está também respeitando a arquitetura familiar. Aliás, sobre essa temática, deixei aí alguns vídeos algumas semanas atrás que são do seu interesse e são importantíssimos para você compreender como você pode melhorar o relacionamento com as crianças. É muito importante que nós pais tentamos perceber, portanto, quais são as motivações que estão
por detrás das fofocas. A primeira que eu acabei de falar é que de alguma maneira a motivação eles querem mostrar para vocês, para nós, que já assimilaram determinadas regras. Uma outra motivação que pode estar de alguma maneira favorecendo o fofoqueiro é que ela quer mostrar também para você que ela sabe de algumas informações que você não sabe. E nesse momento ela quer mostrar que tem poder. Se a motivação for a necessidade do poder, a gente precisa descobrir onde é que essa criança está se sentindo desempoderada. Outra motivação é a baixa estima. Nesse sentido, a criança fica usando a fofoca para chamar a sua atenção, para desenvolver uma cumplicidade. E fofocar não vai resolver problema. Novamente, a fofoca apenas aparece como um sintoma. A gente precisa verificar onde é que está a causa dessa infecção, que nesse momento pode estar sendo a baixa estima. Outra motivação pode ser a inveja. Crianças invejosas e até adultos acabam fofocando da vida do outro, tentando desvalorizá-los. E muitas vezes é porque realmente estão assumindo um mecanismo chamado projeção. Muitas vezes determinados aspectos que as crianças ou os adultos não aceitam em si mesmo, acabam projetando no outro. Por isso que aquele comportamento do outro chama tanta a sua atenção. Outra motivação que a criança pode estar tendo é para fortalecer ou reproduzir determinados preconceitos, principalmente quando esses preconceitos são supervalorizados dentro de casa. É muito importante que você também comece a observar a frequência com que a criança faz a fofoca. Qual é o conteúdo dessa fofoca e, de alguma maneira, quais são as principais vítimas da sua fofoca. Porque nesse contexto, nesse quebra-cabeça, muitas vezes você vai compreender as motivações que podem estar por detrás da fofoca. Outro aspecto importante é você checar a verdade da fofoca. De repente a criança chega em casa e fala: olha, o meu amiguinho pegou o meu lápis. Ensine a criança a falar: olha, meu lápis não se encontra no lugar onde eu deixei. Falar que foi o Joãozinho, a Mariazinha, que de alguma maneira pegaram lápis é fazer uma fofoca e o que é pior, uma acusação. Checar a verdade é levar a sua criança até a outra criança em relação à qual ela está fofocando para saber a verdade. A criança normalmente, às vezes, nem quer passar por essa situação, mas é fundamental para o seu desenvolvimento, porque ela precisa aprender o impacto, gente. O impacto, qual é a responsabilidade que ela tem quando ela fala da vida do outro. Então, assumir a responsabilidade do que se fala é realmente cortar a raiz da fofoca. É fundamental que você também ensine a sua criança aquele assunto que é público e aquele assunto que é privado. Você pode, por exemplo, na hora do almoço, a hora que vocês estiverem juntas, até fazerem algum comentário. Olha, de repente, nós vamos viajar, mas nós gostaríamos que fôssemos só nós 5. A gente não gostaria de convidar nenhum amiguinho seu. E esse assunto é para ficar em família. É fundamental diferenciar o público e o que é privado. Em outros momentos, vocês podem comentar: nossa, no final de semana que vem, nós vamos ao clube. Esse assunto sim, a gente pode comentar. Então, ensiná-las o que pode ser dito, o que pode não ser dito, é também evitar que a sua criança venha a ser uma criança fofoqueira. Os pais nos perguntam com muita frequência no nosso curso:
Como falar para o seu filho ouvir. Quando um filho está acusando o outro porque de repente caiu lá o copo de água e o copo quebrou, e eles ficam apavorados porque eles querem de alguma maneira às vezes até mentir e acusar o outro com um mecanismo de defesa. E aí os pais nos perguntam, mas o que a gente deve fazer? Primeiro momento é respirar fundo para não acusar. A acusação também não resolve o problema. O ideal é que você se retire nesse contexto e peça para as crianças conversarem entre si. Porque fofoca você não admite e a verdade precisa aparecer. E quando eles estiverem dispostos a ter um diálogo com você, que eles podem lhe chamar. Olha quantas habilidades estamos ensinando nesse contexto. E pais que vão compreendendo a totalidade do desenvolvimento da criança vão até agradecer porque que esse copo de água caiu e quebrou. Vamos agradecer porque através desse evento estamos educando e ajudando o amadurecimento emocional das nossas crianças. Finalmente, é fundamental que nós reconheçamos a nossa responsabilidade em qualquer comportamento das crianças. Não é tão simples assim, né? As pessoas às vezes chegam no consultório e falam, mas vocês acabam culpando os pais de absolutamente tudo. Não é que nós tenhamos culpa de absolutamente tudo, mas em grande parte a responsabilidade é nossa. Eu não diria nem culpa, às vezes eu acredito que seja ignorância. Por isso estamos desenvolvendo a partir de agosto a 3ª edição do curso Como Falar para o seu filho ouvir. Na minha página, na internet, você já tem informações sobre o curso que está finalizando neste mês. E logo, logo estaremos disponibilizando para você informações do próximo. Por enquanto, beijos grandes e boas reflexões para nós.